Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Ruby. Ruby tem um plano na sua manga e ela vai usar no momento certo. Só que para isso ela terá que ferrar com a vida de um dos principais personagens da novela, que é o Heitor. Na opinião de vocês, Heitor, ele age corretamente com a Ruby, aceitando essas idas e voltas, que no amor vale tudo? Ou vocês acham que o Heitor é totalmente um boboca e ficaram então aceitando essas idas e vindas da Ruby? Deixem sua opinião aqui, se o amor pode tudo, ou se no caso do Heitor ele realmente é um bobo nessa história. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, aproveita, clica no gostei e se você for novo por aqui, aproveita e se inscreve também no nosso canal. E vamos agora saber tudo o que vai acontecer, porque a Ruby vai aprontar mais uma vez. Ruby vai com um olhar toda arrependida para conversar com o Heitor. Depois de levar um pé na bunda do Alessandro, ela decidiu então mentir para o Heitor, dizendo que o Alessandro, mesmo sabendo sobre sua gestação, decidiu então abandoná-la. A Ruby já perdeu o bebê nesse período aqui, mas ela continua fingindo que está grávida. O Heitor ainda não sabe que a Ruby perdeu o bebê, que é do Alessandro. Daí, ela então volta para o Heitor e diz que gostaria de reatar o relacionamento dos dois. Ruby alega que o Alessandro está de olho na Maribel e que talvez já estejam até juntos, e que mesmo ela estando grávida dele, ele não quer mais assumir o bebê dos dois. O Heitor olha para Ruby e diz seriamente: "Tá vendo, Ruby? Ninguém vai te amar como eu te amo. Eu aceito você com esse bebê e tudo. Eu preciso de você em minha vida", fala então o Heitor para a Ruby. A Ruby então diz que já comprovou que isso é verdade e por isso que ela quer que tanto ela quanto o Heitor reatem o casamento dos dois e que eles tentem novamente. Isso faz então os olhos do Heitor brilhar. Ela diz: "Bom, será que poderíamos esquecer tudo o que aconteceu entre nós dois?" Aí o Heitor diz que nada lhe faria mais feliz, pois ele necessita que a Ruby esteja segura do que está dizendo, porque ele já não suportaria mais nenhuma outra traição dela. Ruby diz que no momento ela está confundida, machucada, triste, porém ela queria ir até o Heitor para poder dizer a ele que sim, ela precisa dele e que existe uma possibilidade de que o bebê que ela está esperando seja dele. Aí isso anima ainda mais o Heitor, porque além do mais dele gostar dela, ainda tem a questão do bebê. Aí então nesse momento ela pergunta para o Heitor se ele também seria capaz de assumir o bebê dela, se caso ele não fosse o pai. O Heitor então pergunta o que a Ruby necessita para tomar então essa decisão de reatarem então o casamento. A Ruby diz que precisa de tempo para que ela possa organizar suas ideias e seus pensamentos. O Heitor está disposto a tudo para que eles possam então de fato ficarem juntos. E é claro que ele vai dar esse tempo que necessita para ela. Passado todo o drama, o dia amanhece e a Ruby está lá na vila com o seu capanga. Aí então com o Toledo. Aí o Heitor se aproxima dela e diz que precisa conversar com ela agora. O semblante do Heitor até mudou, gente. O semblante dele está muito bom, porque agora ele tem a chance, né, pelo menos na mente dele, de poder ficar ao lado da Ruby. Mas a Ruby, gente, ela não presta nem o que o gato enterra. Aí, então, quando ele se aproxima dela, fala que nem conseguiu dormir à noite, que estava pensando na proposta dela e que sim, ele aceita. No caso, ele está se referindo a aceitar assumir um filho que é de outro, só para que eles possam ficar juntos. Aí a Ruby, descaradamente, ela olha para o Heitor e diz que ela também andou pensando, mas a resposta é não. Aí ele: "Não? Como assim não?" Aí ela diz: "Não, eu não vou perdoar jamais que você tenha colocado uma outra mulher em nossa cama." Aí então ele diz: "Mas eu posso te perdoar." Aí a Ruby começa a gritar e diz: "Sim, mas eu não consigo nem pensar que você me traiu com a Helena esse tempo todo. Logo com ela na nossa cama, você foi totalmente frio. Depois de tudo que aconteceu entre nós dois, você dormiu com ela. E todo o amor que eu sinto por você se transforma em nojo. É isso que eu sinto por você, fala então." Aí então o Heitor fala:
Mas o que está acontecendo? Fala ele sem entender nada. Você que foi atrás de mim pedindo então para que pudéssemos ficar juntos e agora você vem me dizer essas coisas todas? E nisso, gente, a Margarida, Lola estão lá atrás escutando tudo com o Toledo sem entender nada, mas ali amam uma fofoca e então elas ficam atentas à discussão então dos dois. Aí a Ruby diz: o que eu disse não importa, mas a única coisa que eu sei é que eu não quero mais ficar com você. Eu não quero mais ficar perto de você e não quero nada que tenha contato com você. Esquece, Heitor, eu não quero mais saber de você. Aí, enquanto eles discutem, o Heitor então agarra os braços da Ruby e ele fica sacudindo ela. A Ruby, gente, faceira que só ela, acaba que se jogando no chão. Até o próprio Heitor acredita que foi ele que empurrou ela e ela cai no chão. O pessoal da vila se aproxima pedindo para que o Heitor vá embora. Dado isso, gente, foi tudo o que ela queria, né? Sabendo como é o histórico do Heitor. Ela corre para o hospital dizendo que está sentindo fortes dores e a Cristina, Caetano, todos estão lá. Ela fica gemendo de dor quando é então atendido pelo médico para informar que ela perdeu o bebê. Aí ela vai acusar então o Heitor. Quando o médico está a sós com ela, ela começa a sorrir e agradece ao médico. Aí ela diz: agora sim, doutor, chegou o momento que precisamos agora conversar e agir da forma como foi combinado. O médico já estava sabendo de tudo e é nesse momento então que a Ruby recebe a visita do Alessandro. Ela está chorando bastante. Nesse momento o Alessandro entra e pergunta a Ruby como que ela está. Aí ela diz que está muito mal. Ele se aproxima dela e ela então diz: nosso filho, seu filho, o nosso filho. E ela não consegue falar. Aí então ela diz que ele morreu. O Alessandro, gente, fica arrasado. Esse era um dos maiores sonhos da vida dele, ter uma família, um bebê, um filho. O Alessandro fala: mas eu não acredito, isso não é certo. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Meu filho não pode estar morto. Aí a Ruby chorando diz: sim, meu amor, nosso filho morreu e você nem sequer estava comigo, eu estava sozinha, eu nunca pensei que eu pudesse então necessitar tanto de alguém quanto eu necessito de você. Eu estava sozinha, meu amor, quando tudo aconteceu e é assim que eu me sinto, sozinha, um vazio enorme. E diz que preferia 1000 vezes que ela tivesse morrido do que o filho deles dois. Daí ela abraça o Alessandro bem forte para que a cena, né, dela fique mais real. Real impossível, né? Mas ela fica então mentindo a lei que acabou de perder o bebê, sendo que ela já perdeu há dias atrás. Ruby questiona o Alessandro o que é que vai acontecer com eles dois agora que ela já não está mais grávida. O Alessandro pede para que ela pense um pouco sobre as coisas e que depois eles podem conversar sobre a relação dos dois. Aí ela vai apelando, falando: já que não existe esse filho que eu tanto queria, o que vai representar então o nosso amor? E agora você pode ficar livre para ir para os braços de Maribel. Alessandro diz que vai ajudar a Ruby para que ela possa então superar tudo isso. A Ruby pede para que o Alessandro respeite sua dor. Já que eu não posso viver com você, eu estava na alegria de poder saber que eu ia ter um filho nosso, mas nem isso eu vou ter mais. E fica chorando, tentando então colocar a culpa no Alessandro sobre toda a dor que ela está sentindo. O Alessandro, gente, é totalmente sensível a tudo isso e não consegue falar muito porque diante de tamanha dor ele está bem sensibilizado. A Ruby então começa a falar sobre como ela imaginava que seria o filho deles, o rostinho, tudo. O Alessandro diz que eles precisam conversar sobre o que foi que aconteceu. Ruby diz que não gostaria de contar a ele para não despertar mais raiva. Aí o Alessandro pede para que ela compartilhe com ele a dor do que foi que aconteceu e diz que antes ele não estava, mas agora está ali para poder lhe ajudar. A Ruby, então, nesse momento, começa a contar para o Alessandro que o Heitor foi o culpado de tudo isso, que ele foi lhe ver para tentar se reconciliar com ela e tentar ser, então, o pai do filho deles, e que acusou ela de várias coisas ruins, e que quando viu que eles dois estavam cada vez mais briguentos, o Heitor acabou, então, que discutindo com ela quando soube que eles dois iam se casar. Aí, quando ele também tentou ser o pai do filho dele, e ela disse que não, que o lugar que o Alessandro tinha na vida dela era muito especial e que não ia permitir que outro homem a assumisse. Aí, diante disso, ele acabou lhe empurrando propositalmente.
O Alessandro, gente, fica indignado com isso e revoltado e diz que vai se vingar do Heitor, custe o que custar. Ele então promete vingança e diz então para a Rubi ficar tranquila. Então a Rubi começa cada vez mais ir contra o Heitor, falando cada detalhe do plano que ela tinha, né? Ela fala para o Alessandro que o Heitor até queria registrar a criança no nome dele como pai. O Alessandro fica muito triste porque até então ele ainda considerava o Heitor como um irmão. Aí então a Rubi, gente, enche a cabeça do Alessandro de abobrinhas e o Alessandro caiu direitinho. Agora o Heitor é culpado pelo que aconteceu com o filho dela e a Rubi detalhou coisas para o Alessandro que motivou ainda mais a raiva entre eles dois. E vai ter então um reviravolta. Vocês querem ver o reviravolta que o Alessandro vai dar no Heitor? Comentem aqui abaixo o reviravolta do Alessandro e o Heitor que eu trago a parte 2. Desde já, muito obrigada por sua audiência aqui em nossos vídeos.